Olá, vamos conversar sobre literatura. Sou o professor José Roberto e nós vamos, ao longo desses próximos vídeos, discutir um pouco sobre a questão do texto literário, discurso literário, e vamos fazer um passeio na direção daquilo que se costuma chamar de o cânone da literatura, ou os clássicos, né? Se é que se pode chamar assim, os clássicos da literatura. Bem, nós vamos fazer um percursozinho com base aqui nesse meu livro, né, sobre os clássicos da literatura. E para falar sobre literatura, sobre o cânone literário, é importante a gente iniciar discutindo a respeito do que é literatura. O que é literatura? Bem, inicialmente eu gostaria de destacar que essa não é uma pergunta fácil de responder, até porque existem muitas concepções do que seja a literatura. Inclusive há uma anedota, né, que a gente costuma dizer que o total de definições do que seja literatura é proporcional aos, aos teóricos da literatura. Isso porque cada teórico da literatura tenta apresentar uma definição do que seja literatura. Então não é uma tarefa fácil, a gente reconhece, mas vamos, na medida do possível aqui, pelo menos esboçar alguma coisa a respeito desta pergunta. O que é literatura? Como início de conversa, né? Então, para iniciar esse diálogo, a gente vai começar com uma provocação do Roland Barthes a respeito do conceito de literatura. O Roland Barthes, num texto de 1971, né, um texto de 1971, para ser justo, né, e correto, eu vou dizer aqui qual é o título. O Roland Barthes, no livro O Grau Zero da Literatura, foi publicado pela editora Cultrix, ele traz a seguinte definição do que é a literatura. Ele diz que literatura, escute bem essa, é aquilo que se ensina e ponto final. Bem, essa definição de literatura, ela apela para a dimensão institucional da literatura. Então, nesse aspecto, o conceito de literatura estaria associado às instituições. E aqui, na definição dele, na instituição escolar. Ou seja, a gente pode dizer que um determinado texto é literário se esse texto estiver nas escolas, se esse texto estiver no ensino fundamental, se esse texto estiver no ensino médio, se esse texto estiver nas universidades. Então, nesse aspecto, quem condiciona o status do texto literário é a instituição. Muito embora que hoje nós vivemos num contexto institucional mais amplo, uma forte força mediática que a gente não pode desconsiderar. Então, a concepção de literatura associada a um determinado texto no ambiente escolar, ela não deve ser descartada. Mas nós temos também outros meios de publicação, como de certo modo sempre existiram. Os jornais, as revistas e hoje os blogs, os vídeos que estão na internet, todos esses elementos, eles hoje estão circulando na produção discursiva determinados textos literários e consolidando, reafirmando o status literário desses textos. Então, dentro dessa perspectiva, ou a partir dessa perspectiva, o texto literário é o texto que tem o status de literatura. Bem, mas nós não podemos parar por aqui. Nós não podemos deixar de atentar que existe uma série de outros textos literários que estão fora dessa dimensão da instituição escolar. Por exemplo, seria literatura, dentro dessa perspectiva escolar, aqueles livros que nós lemos nas escolas, nas universidades.
Mas o que dizer de tantos outros livros que não chegam às escolas, que são escritos, produzidos em determinadas comunidades literárias? Esses livros deixariam de ser literatura apenas porque não chegaram à escola? Absolutamente que não. Né? Então, a gente precisa ressaltar aqui as questões das relações de poder e também das disputas de interesse que condicionam até esse aspecto da literatura, da escolha e da seleção do texto literário e também da própria concepção daquilo que pode ou não ser considerado literatura. Então é preciso que a gente tenha muita cautela, muito cuidado e que não seja dogmático, categórico, né, para fazer qualquer avaliação em relação àquilo que pode ser ou não considerado literatura. Então, vamos deixar claro aqui que esse conceito de literatura é muito complexo e talvez por isso, na maioria dos cursos de teoria literária, não seja fácil definir e a gente acaba concluindo o curso sem ter uma definição, sem saber de fato o que é literatura. Mas nós vamos tentar ir em outra direção. Tem um autor que eu sou muito afeito, que é o Compagnon, e tem 2 livros dele que eu também cito aqui, que é o Demônio da Teoria, né? O Demônio da Literatura, melhor dizendo, que é um livro sobre teoria literária. Na verdade, o subtítulo é Literatura e Senso Comum, o Demônio da Literatura. E um outro, que é um livrinho mais curto, os 2 foram publicados pela editora da UFMG. O outro é Literatura para Quê? Nesse livrinho, aqui na verdade é uma aula que foi transcrita e que foi publicada como livro, ele diz algumas coisas importantes. Né? E algumas coisas importantes porque vão em outra direção. Ao invés de dizer o que é literatura, ele tenta dizer o que é que a literatura faz, qual a importância da literatura, qual a função da literatura. Então, eu vou aqui fazer menção especificamente desse livro, sobre literatura para quê, quando ele diz que, ao mesmo tempo, a literatura é sintoma e solução do mal-estar na civilização e que ela dota o homem moderno de uma visão que o leva para além das restrições da vida cotidiana. Então, nessa perspectiva, a literatura é algo que nos leva para além do dia a dia, do cotidiano. Mas também essa literatura, ela tem a ver com aquilo que nos faz ultrapassar as dimensões que nos são impostas pela própria condição social. E ele faz aqui esse diálogo com o Freud, né, ao dizer que a literatura é sintoma e solução do mal-estar da civilização. Então, a produção da obra literária nos leva a, de certo modo, transcender, a sair do senso comum e dessa condição social que nos é imposta. Então ele diz que com a literatura o concreto se substitui ao abstrato e o exemplo, a experiência para inspirar as máximas gerais ou menos uma conduta em conformidade com tais máximas. Então, digamos assim, uma das funções da literatura é subverter nesse sentido, romper com determinados paradigmas e com determinadas estruturas que nos são postas e que nos são impostas. Então é interessante e é preciso que a gente também tenha cuidado e considere que a literatura, a própria literatura, se a pessoa não atentar bem para essa dimensão literária e não tiver cuidado, ela pode acabar sendo instrumentalizada de tal modo que ela perde a sua razão de ser e que ela é deslocada. E aí eu quero fazer menção de um outro autor chamado Todorov, que escreveu um livro chamado A Literatura em Perigo, que a gente também cita aqui, que foi publicado pela Difel em 2009. Então, ele diz uma coisa aqui que eu julgo bastante importante. Ele diz que um dos papéis da literatura é incluir as obras no diálogo entre os homens
iniciado desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja, ainda participa. Então a literatura tem a ver também com identificação, com identidade, né? Então há um processo identitário na construção e na própria constituição literária, mas nós precisamos ter um pouco de cuidado para não instrumentalizar de tal modo a literatura que ela perca a sua razão de ser e que ela deixe de ser literatura. Nós vamos conversar a respeito disso em outros momentos. Vamos continuar o nosso diálogo a respeito do cânone, sobre os clássicos da literatura. Convidamos você a continuar nos acompanhando nesse diálogo e por hoje é só. Nosso abraço, eu sou o professor José Roberto, conversando sobre literatura.